Crianças, então vamos iniciar a nossa correção de português. Pegue seu livro, certo? É a correção da atividade dos verbos. Aí, ó, na frase da atividade 1, que indica um fenômeno da natureza, o verbo trovejar. Então, para isso, esse verbo, por exemplo, chover, nevar, ventar, são conjugados sempre na terceira pessoa do singular e que qualquer tempo ou modo. Portanto, não é possível enunciar que trovejaram ou trovejavam durante a semana, tampouco que nevei demais o mês todo. Contudo, essas construções, elas são possíveis quando usamos a linguagem figurada. O recurso também é conhecido como licença poética, possibilitando as frases que exprimem um sentido, como eu chovi de lágrimas de emoções, ou o meu estômago troveja de fome, certo? Então, nessas frases, para esse sentido, como linguagem figuradas, perfeito? Aí nós temos essa atividade aí, ó. Observe as formas verbais em destaque nas frases. Em seguida, você vai pintar cada cor correspondente aos verbos que eles estão expressando, tá bom? Então, vamos ver. Olha só como ficou. Trovejou muito durante a semana. Esse verbo é um fenômeno da natureza. Juliana estava triste ontem. É o estado que a Juliana estava triste. Brincamos de bola no intervalo de hoje. Então, é ação. As crianças brincaram, ok? Na segunda, você vai reescrever as frases, substituindo somente o que? As locuções verbais. Você lembra, né, que as locuções verbais são dois verbos, onde um é o auxiliar e o outro é o principal, ok? E você formando uma forma verbal, não é isso? Que represente a mesma ideia. Então, olha só, Jéssica vai viajar amanhã cedo. Como ficou? Jéssica viajará amanhã cedo. Perfeito. Não esqueça o acento no ra, ok? Quem vai ficar em casa amanhã? Como é que você colocou? Isso mesmo. Quem ficará em casa amanhã? Perfeito. Será que o nosso time vai ganhar o campeonato? Como vai ficar? Isso mesmo. Será que o nosso time ganhará o campeonato amanhã? Ok. E a próxima? Amanhã vamos chegar cedo da festa. Então, como você colocou isso? Amanhã chegaremos cedo da festa. José vai ficar em casa nas férias. Como você colocou? Isso, perfeito. José ficará em casa nas férias. Muito bem, parabéns, crianças. Aqui você vai ligar as frases do discurso correspondente a quem as formas verbais destacadas, certo? Então, a cada pessoa aí no discurso, nos pronomes pessoais, ok? Então, nós temos, jogamos basquete na casa da Bia. Quem jogou? Nós jogamos basquete. Falei com o meu professor ontem. Quem falou? Eu falei com o meu professor. Brincam muito durante o recreio. Quem brinca muito? Eles brincam muito.
sempre caminham rápido. Quem caminha rápido? Ela sempre caminha rápido. Muito bem, crianças. Aí nós temos essa outra questão, questão 4. Você vai completar a frase com os pronomes adequados, verbos destacados, certo? Concordância verbal. O verbo vai concordar com a pessoa do discurso. Então, comprei. Quem comprou? Eu comprei alguns livros na promoção. Participamos de uma gincana. Quem participou da gincana? Nós participamos. Conversaram. Quem conversou sobre a tarefa? Pode ser eles, elas ou vocês, tá? Uma dessas alternativas se colocou, parabéns. Terminou a tarefa de matemática, quem terminou? Ele, ela ou você, ok? Muito bem, criança. Aí você vai reescrever essa frase abaixo, só que você vai o quê? Alterar as pessoas do discurso. Lembra que você vai reescrever, mas você tem que o quê? Concordar o verbo com o sujeito, o verbo com a pessoa do discurso, tá? Então tem ele o quê? Ele organizou todos os brinquedos e eu desarrumei. Agora é eles e ela. Eles organizaram todos os brinquedos e ela desarrumou tudo. Agora nós temos nós e eles. Então, como fica? Nós organizamos todos os brinquedos e eles desarrumaram tudo. Ok, crianças? Muito bem, parabéns. Na sexta, você vai o quê? Completar as frases com as formas adequadas dos verbos abaixo. Aí nós temos dizer, cantar e assistir. Então, como é que fica? Tiago o quê? Ó, aí você vai completar como você quiser, tá? Você vai completar, certo? Então, Tiago, na festa do meu casamento, então, como você colocou? Tiago cantou na festa do meu casamento, ok? Tá? O verbo aí é cantou. Juliana e Ricardo o quê? Juliana e Ricardo, que a aula foi ótima. Então, o que ele falou? Então, Juliana e Ricardo disseram que a aula foi ótima. Então, eles falaram que a aula foi ótima, né? Então, eles disseram que a aula foi ótima. E nós, um filme divertido. Então, um filme divertido. Então, o que nós fizemos? Nós assistimos um filme, tá? Bem divertido. Aí você sabe, né? Tem esse jogo da memória, você pode tirar, ele fica lá no final, tira e você vai brincar com esse jogo. Lá na sala eles já tiraram, demorou, mas conseguiram tirar tudinho e eles brincaram, ok? Olha só, aí nós, ok? Vamos agora para o caderno de atividade, certo? Caderno de atividade de português. Você vai relacionar essas informações, tá? As formas verbais em destaque na frase. Se é ação, se é um estado, se é um fenômeno da natureza. Aí você vai colocar se é A, se é B ou se é C. José derrubou o lápis no chão. Então, quem derruba faz o quê? Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Uma ação, muito bem. Amanheceu. Amanheceu um dia muito bonito. Amanheceu o quê? É um fenômeno da natureza. Diana pratica esporte. Qual é a ação?
pratica, né? Marina está muito doente. Qual é o estado da Marina? Está doente, não é? Estado. Trovejou durante toda a madrugada. Então, o que que é? Trovejou é um fenômeno na natureza. Ok? Muito bem, parabéns, criança. Olha só que a imagem, observe aí a imagem, leia a frase, você vai analisar as formas verbais em destaque. O que que nós temos em destaque aí, ó? Lauro anda muito cansado. O que que está em destaque? Anda, né? O verbo andar, ele está em destaque, está em negrito aí. E João anda todo dia até o trabalho. Também o verbo andar em destaque. Olha, é só prestar atenção como ele está, o Lauro. Ele está ali, ó, acabou de fazer um grande exercício, né? E como é que ele está? Ele está assim, ó, pronto para o outro exercício? Não, né? Ele está muito cansado. E o João, olha a alegria dele. Ele está o quê? Andando. Ele anda todos os dias até o trabalho, né? Ele está bem disposto aí andando. Então, você vai relacionar essas formas verbais ao sentido que elas estão expressando, certo? Aí tem caminhar e correr. Qual é da frase que está no sentido de caminhar, de correr? Qual é? Isso, a imagem B. Muito bem. O João, né? Ele está caminhando. E qual é a da frase? Com certeza, né, crianças? Porque ele está o quê? É um estado, é a condição que o Lauro está. Ele ficou bem cansado depois de um exercício bem puxado. E qual da frase abaixo, qual da frase a forma verbal expressa ação? Você vai dizer, tá? Cada um, qual é que é a ação e qual é que expressa um estado. Então, você colocou assim, na frase A é o estado e na frase B expressa ação, certo? Muito bem. Aqui nós temos que você vai escrever os verbos, certo? Você vai escrever os verbos adequados aí para cada imagem, tá bom? Esse cachorro, o que que ele está fazendo? Ele pode estar, ele está latindo, tá? Latir é verbo, tá, gente? Latir, brincar ou uivar, ok? E o menino, ele está usando para qual é a ação? Pintar ou desenhar, ok? E a menina ali, cantar. Qual o verbo dessa outra mocinha? Essa criança, ela está com um livro, ela está lendo. Então, o verbo ler, ok? Temos mais essas outras imagens. Essas duas aí, o que que elas estão? Elas estão conversando. Então, o verbo conversar, verbo falar e o verbo dialogar. E esse senhor, ele está no telefone, né? Então, é o verbo telefonar, o verbo ligar ou o verbo conversar. Quando você liga para alguém, você também está conversando. Então, você vai escrever três frases empregando em cada uma delas um dos verbos usados nesta atividade. Então, você vai criar 3 frases. Você pode criar uma frase para o verbo falar, uma frase para o verbo telefonar, uma frase para o verbo pintar, ou desenhar, ou latir, ou brincar, ok? Tá bom? Nessa atividade, você vai o quê? Completar aí, ó, certo? Você vai completar cada verbo com quem é o verbo auxiliar e quem é o verbo principal. Aí você tem aí, ó, meu marido está concorrendo ao prêmio de melhor professor.
Então, estar é um verbo auxiliar e concorrendo é o verbo principal. Ficarei esperando por você. Ficarei é o verbo auxiliar, esperando é o verbo principal. Fui comprar mais comida no supermercado. O verbo auxiliar fui. Comprar é o verbo principal. Posso descansar um pouco? O verbo auxiliar posso e o principal é descansar. Tenho estudado muito para as provas. O verbo auxiliar tenho e o principal estudar. Ela já tinha explicado isso a você. O verbo auxiliar tinha. O verbo principal explicado, ok? Parabéns, criança. Muito bom. Vamos para a outra questão. Questão 16. Você vai completar as frases, ok? Com os pronomes pessoais aí destacado no lado, ok? Tá? Pronome destacado aí, ó. Ontem eu, aí tem o verbo usar, a blusa que ganhei. Então, eu usei. Agora nós temos nós e o verbo gostar. Nós gostamos ou nós gostaríamos de passear todo fim de semana. Ela agora e o verbo amar. Ela ama dançar forró ou ela amou dançar forró. Agora nós temos ele e comprar. Ele comprou tudo que você pediu. Ele comprará tudo que você pediu. Ela e o verbo limpar. Ela limpou o quarto ontem. Aí nós temos ele e o estudar. Eles estudaram muito na semana passada. Nós temos falar e o pronome tu. Tu falas como se soubesse de tudo. Tu falastes como se soubesse de tudo. Ela e ser. Elas são gentis. Elas eram gentis. Elas serão gentis. Ok, criança? Tá? Na questão 17, você vai relacionar os pronomes com os verbos, as formas verbais aqui ao lado, certo? Então, tem eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, qual ficou? Escrevemos, temos recebeu, viajaram, choras, achei e partiste. Então, AD é nós escrevemos. Recebeu é ele, ela recebeu. Viajaram, eles e elas viajaram. Choras, tu choras. Achei, eu achei. Partistes, vós partistes. Ok? Muito bem, crianças. Parabéns. Aí você vai organizar cada verbo representado aí abaixo na coluna de cada quadro. Nós temos primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, ok? Olhe bem sempre para as terminações, para você lembrar quais as conjugações que elas participam. Então, aí vamos ver primeiro as primeiras conjugações, quais os verbos que você anotou aí. Temos continuar, terminado em AR, dançar, namorar, abraçar e falar, ok? Então, a primeira conjugação sempre terminado em AR. Vamos agora para a segunda conjugações.
nós temos querer, terminado ER. Vender, permanecer, resolver e pretender. Então, todas terminadas em ER. Vamos para a terceira conjugação. Subir, terminado em IR. Cair, ouvir, sorrir e fugir. Muito bem, crianças, parabéns. Fico feliz com o sucesso de vocês. Agora você vai criar uma frase, ok? Uma frase empregando uma forma verbal no tempo indicado. Então, que é no passado e a B no futuro, ok? Então, você vai criar uma frase no passado e outra frase no futuro. Aí você vai fazer essa atividade, tá? Você lembra lá do texto, lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Pedrinho? Então, você vai copiar esse texto no seu caderno de caligrafia, da página 170 até a página 175. Copie bem bonito no caderno de caligrafia, tá? Não esqueça, você que está aí, que nós temos o trabalho do livro paradidático, tá? Então, quem já está indo para a escola, né? Então, lembre que segunda-feira é entrega para a turma A e a turma B na terça. Tchau, crianças. Até a próxima videoaula.